O Canal do Panamá. Atalho náutico entre os oceanos Atlântico e Pacífico. Quando o canal ficou pronto em 1914, era uma grande maravilha da engenharia, que poupava os navios de uma travessia de 2 semanas ao redor da América do Sul. Mas os novos supercargueiros de hoje o colocaram numa delicada encruzilhada. Mudanças no comércio mundial estão colocando pressão nos engenheiros para considerarem se podem ou se devem reprojetar o canal. A menos que o Panamá possa recriar o canal para o século XXI, ele poderá vir a se tornar ultrapassado e obsoleto. São 6h30 da manhã, na entrada atlântica do Canal do Panamá. O piloto Dave Sharman está se preparando para assumir o controle de um petroleiro russo. O Canal do Panamá é o único lugar no mundo onde um capitão deve entregar o comando de sua embarcação. Estamos na elevação. Preciso de um cordame de 9 milímetros ou alguém sairá machucado. Mesmo depois de 25 anos no trabalho, Dave sabe que precisa estar sempre alerta. Bom dia, como vai? Bom dia e bem-vindo a bordo. Obrigado. Navegar pelo canal é um trabalho de muita pressão e grande habilidade, do início ao fim. Capitão. Sim, Bom dia, David Sherman. bem-vindo a bordo. Mesmo o menor erro poderia ser catastrófico. Aqui estão os navios de hoje. São necessários 8 anos de treinamento intenso para se tornar um piloto do canal. Hoje, existem menos que 200 destes pilotos no mundo inteiro. Num dia comum, 36 navios passarão pelo canal nas 2 direções, transportando 450 mil toneladas de carga. Se o canal for bloqueado, todo esse comércio internacional sofrerá uma parada devastadora. Do lado atlântico do canal, Dave terá de navegar por 3 eclusas que elevarão o petroleiro por 26 metros para liberá-lo no Lago Gatun. Do lado oposto do lago, outro conjunto de eclusas voltará a baixar o navio até o nível do mar, para que alcance o Pacífico. Dave levará 10 horas para guiar o tanque através dos 80 quilômetros de comprimento do canal. Isto é, se tudo correr como esperado. Ajuste a este bordo. Cerca de 1 quilômetro da entrada do canal, Dave encontra o primeiro conjunto de comportas, as eclusas Gatun. Certo, qual é a posição de 10 agora? Cada eclusa consiste de 3 câmaras separadas, mas conectadas entre si. Quando o navio entra no primeiro compartimento da eclusa, trabalhadores especialmente treinados atiram cordas para prender cabos de aço com 2,5 centímetros de espessura, na proa e na popa do navio. Eles são conectados a locomotivas de alta potência, que se deslocam ao longo dos 2 lados do canal. Estas locomotivas são capazes de rebocar 32 toneladas. É equivalente a puxar 2 jatos de caça F-14. Mas serão necessárias 6 locomotivas para guiar este navio de 60 mil toneladas para o interior da câmara da eclusa. Dave diminuiu os motores. Suas habilidades de piloto estão prestes a serem testadas. O capitão russo está nervoso. Seu navio possui 32 metros de largura. A câmara fechada possui apenas 33,5 metros de largura. Isso deixa apenas 75 centímetros de folga de cada lado. Ok, os dois num compartimento livre. Dave precisa fazer pequenos ajustes.
Muito bem, pode parar com o lado 2. Já consegui do lado número 2. O trabalho exige precisão cirúrgica. Um impacto dentro das câmaras poderia partir o casco, derramando petróleo e forçando o fechamento do canal. Não existe saída de emergência. Ao ajustar constantemente a tensão dos cabos, as locomotivas mantêm o navio centralizado dentro da câmara. Seus movimentos devem ser perfeitamente sincronizados para manter os cabos esticados. As comportas se fecham, deixando para trás as águas do oceano. Próximo de lá, na torre de controle, os operadores ligam as válvulas, liberando a água doce do lago Gatun para erguer o navio de Dave. Casa de controle. Estes são os mesmos controles que foram instalados há mais de 90 anos. A gravidade puxa a água do lago, que chega até o compartimento fechado através de 100 aberturas no solo. A água começa a levantar a embarcação até o nível da próxima câmara. A água deve subir de modo uniforme. Qualquer turbulência poderia jogar o navio contra as laterais, rompendo os cabos de aço com força suficiente para cortar uma pessoa ao meio. Depois que o navio foi erguido, as locomotivas sobem para a próxima elevação. As comportas de 680 toneladas se abrem lentamente. O processo é repetido até que o navio tenha chegado ao nível do lago, 26 metros acima do Atlântico. Um petroleiro deste tamanho é considerado um navio Panamax, porque é do tamanho máximo que pode passar através do Canal do Panamá. Quando o canal foi inaugurado em 1914, o tamanho das eclusas no Panamá era, na verdade, responsável por ditar os padrões para a construção de navios. Mas os novos supercargueiros ameaçam fazer com que o canal se torne obsoleto. Eles podem carregar 3 vezes mais carga do que um navio comum e ultrapassam muitos limites de tamanho do canal. O Canal do Panamá exigirá eclusas totalmente novas porque o tráfego está crescendo e os navios estão ficando cada vez maiores. No futuro, o Canal do Panamá poderia perder muito dinheiro porque o tráfego no canal diminuiria. É apenas uma questão de tempo. Se o Canal do Panamá não se expandir com a indústria dos cargueiros comerciais, em breve ele se tornará uma relíquia do passado. $13.000 navios transitam pelo Canal do Panamá todos os anos, carregando 172 milhões de toneladas de carga. Esta passagem transcontinental gera quase $600 milhões em taxas de pedágio para o governo panamenho. Mas toda esta renda pode ser perdida, a menos que o canal seja reformado para atender às necessidades da navegação moderna. Estas embarcações colossais são um modelo do futuro para a indústria dos contêineres e cargueiros. Atualmente, elas constituem cerca de 20% dos navios que circulam no mar. Até o ano 2020, este número pode duplicar. Os supercargueiros devem navegar pela antiga rota que os comerciantes do passado utilizavam entre o Atlântico e o Pacífico, um dispendioso desvio de 13.000 quilômetros ao redor da ponta meridional da América. Para navios como este, é como se o Canal do Panamá nunca tivesse sido construído. Durante 65 anos, os Estados Unidos administraram e operaram a zona do canal, em troca de uma taxa para o governo panamenho.
Então, em 1979, os Estados Unidos começaram a entregar o controle do canal ao Panamá, transformando este pequeno país de 3 milhões de habitantes num grande participante do comércio internacional. O Panamá investiu milhões de dólares em treinamento e preparação durante os 20 anos de transição. A Autoridade do Canal do Panamá, uma agência autônoma do governo panamenho, foi criada para gerenciar, operar e manter o canal. Depois de décadas de negociações, o antigo sonho do Panamá de assumir o controle do canal finalmente virou realidade. Mas existia também uma grande desvantagem. Quando o Panamá assumiu o controle completo do canal, no final de 1999, importantes melhorias eram necessárias e com urgência para ao menos manter o canal funcionando. Atualmente, os panamenhos compõem mais de 90% da força de trabalho do canal, incluindo a maioria das posições técnicas e de gerência, vitais para o funcionamento do canal. As autoridades do Canal do Panamá devem considerar o impacto de qualquer mudança no canal, tanto para seus empregados quanto para a população local. Os habitantes do Panamá exerceram o mais importante papel em nosso processo de tomada de decisão. O canal é extremamente importante para o Panamá. Então, qualquer expansão, qualquer projeto que colocarmos em execução deve beneficiar essas pessoas. Sob a autoridade do Canal do Panamá, várias das melhorias já foram realizadas. 100 locomotivas mais poderosas, cada uma custando 2 milhões de dólares, agora conduzem os navios através das eclusas. Uma frota de rebocadores mais fortes e de maior mobilidade já estão guiando navios como este container de 72 mil toneladas, através da parte mais estreita do canal. Mecanismos hidráulicos modernizados agora abrem e fecham as enormes comportas de aço, algumas delas pesando mais de 600 toneladas. Sistemas de comunicação entre navio e terra firme, tão vitais para a segurança, também foram atualizados. Um sistema de posicionamento global ajuda os engenheiros a monitorar o movimento de vários navios dentro do canal, com uma precisão incrível. E num futuro próximo, sistemas de rastreamento a bordo se tornarão obrigatórios para os navios que atravessam o canal. Mas estas melhorias são muito mais fáceis de colocar em prática do que a ampliação do canal. Se o Panamá decidir que deve investir num canal mais largo, milhares de acres das florestas ao seu redor serão destruídos. Escavadoras deverão cavar através de milhares de metros de pedras e lama instáveis. Milhões de toneladas de concreto serão utilizadas. Mas o maior de todos os desafios da engenharia será a construção de novas eclusas ao lado das atualmente utilizadas. Passagens grandes o suficiente para acomodar os novos supercargueiros. Com 3 vezes o tamanho das originais, estas novas eclusas serão as maiores do mundo. Estamos utilizando atualmente uma tecnologia que não existia em 1904. Acho que podemos resolver os problemas de engenharia que estamos enfrentando. Acredito que existem soluções. Sim, qual a situação no sul? 10 rebocadores De volta ao petroleiro, 2 horas se passaram desde que Dave Sherman guiou o navio para fora das eclusas e para o interior do Lago Gatun. Considerado no passado o maior lago artificial do mundo, esta é uma área de água doce que cobre 431 quilômetros quadrados, quase 3 vezes o tamanho do Lago Como, na Itália. O lago é, na verdade, o grande motor que faz o canal funcionar. Ele bombeia quase 200 milhões de litros de água para dentro das eclusas, para levantar e baixar cada navio através do canal. Com até 40 travessias, são 7,5 bilhões de litros que são drenados do lago, em apenas um dia. O Lago Gatun também fornece água potável para mais de 1 milhão dos habitantes do Panamá.
Para criar o lago, os engenheiros construíram a represa Gatun, na época maior do mundo, através do rio Chartres. Foi um incrível feito da engenharia. O reservatório de 418 quilômetros quadrados é reabastecido pelas fortes chuvas no Panamá, mas não é o que acontece sempre. As temporadas de pouca chuva podem fazer com que o nível das águas do lago caia, evitando que os navios cruzem com suas cargas máximas. Eles devem retirar sua carga para reduzir a profundidade. Ironicamente, muita chuva pode causar outros tipos de problemas. O engenheiro hidráulico Carlos Vargas é responsável por manter os níveis da água do canal. Se não conseguimos abrir o portão e o lago fica muito alto, os compartimentos se enchem de água e devemos parar as operações para realizar os consertos e liberar a água. Isto seria prejudicial para os clientes e para a reputação do Canal do Panamá. O ideal é que o nível da água no lago seja mantido a 26 metros acima do nível do mar. Vargas verificou que hoje o nível subiu para a perigosa marca de 26,5 metros. É necessário tomar uma atitude imediatamente. Alô, aqui é Carlos Vargas, gerente de operações, identificação 2204428. Enormes motores dentro da parede da represa erguem agora uma de suas comportas de aço de 47 toneladas. Em 5 minutos, 75 milhões de litros de água passam pela abertura na direção do mar. O nível da água cai para os seguros 26 metros. Enquanto isso, o petroleiro conseguiu passar para o lago Gatun e está prestes a entrar numa das seções mais perigosas do canal. A passagem Gaylord. Esta é a parte mais estreita do canal, uma passagem recortada através da região montanhosa do Panamá. Este será o maior desafio náutico para Dave. Estas montanhas quase impediram o término da construção do canal. A ideia parecia simples. Uma escavação de 80 quilômetros de comprimento por 152 metros de largura. Era tudo o que precisavam para conectar os oceanos Atlântico e Pacífico. Mas as montanhas do Panamá não eram tão fáceis de se conquistar. Uma ambição ingênua fez com que o empreendedor francês Ferdinand de Lesseps assumisse o projeto em 1873. De Lesseps havia participado de um outro triunfo da engenharia, a construção do Canal de Suez, no Egito. No Egito, os trabalhadores foram capazes de cavar uma passagem ao nível do mar, através do deserto egípcio. Apesar de ter metade do comprimento do Canal de Suez, o Canal do Panamá apresentou muito mais problemas do que de Lesseps havia previsto. Não só as montanhas, mas também as doenças tropicais, como a malária e a febre amarela. Naquela época, os cientistas não sabiam que os mosquitos eram vetores destas doenças fatais. Os trabalhadores morreram num índice alarmante, mas por mais problemáticos que fossem os mosquitos e as montanhas, estes não eram os únicos obstáculos. Durante os 4 meses da temporada de chuvas, até 2,5 metros de águas desciam pelas montanhas sobre os trabalhadores franceses, destruindo meses de escavações com uma série de inundações relâmpago. Parecia que a situação não poderia ficar pior quando, em 1882, o maior terremoto da história do Panamá atingiu a região. Depois de 10 anos, os franceses finalmente desistiram. Até aquele momento, 20.000 homens haviam sido enterrados nas selvas do Panamá e os negócios e a reputação de Lesseps estavam destruídos.
A natureza havia vencido a primeira batalha, mas a guerra estava apenas começando. O próximo visionário a abraçar o projeto do Canal do Panamá foi Theodore Roosevelt, o 26º presidente dos Estados Unidos. Mesmo através das montanhas, Roosevelt acreditava que esta passagem interoceânica era crítica para reforçar o poder naval dos Estados Unidos através dos 7 mares. Ele escolheu John Stevens como engenheiro-chefe do projeto do Canal do Panamá em 1905. Stevens nunca havia construído um canal na vida, mas tinha um plano interessante. Primeiro, ele parou todo o trabalho de construção e voltou sua atenção para a saúde dos trabalhadores. Stevens concentrou todos os seus recursos na erradicação da febre amarela e da malária no Panamá. Seu plano funcionou. Em apenas um ano, o exército de fumigação tinha exterminado estas doenças. Agora Stevens podia se voltar aos projetos de construção. O primeiro era o ameaçador rio Chagres, que produzia enchentes assassinas. Em vez de lutar contra o rio, como de Lesseps havia feito, Stevens decidiu explorá-lo. Ele propôs fazer uma represa no rio, onde ele vazava para o Atlântico, para formar um lago, o Lago Gatun, a 26 metros acima dos oceanos. Este antigo filme demonstra sua abordagem. Stevens criou um grupo de 3 reclusas de cada lado do lago, para levantar e baixar os navios através das montanhas, e para atingir o nível do mar do outro lado. Foram consumidos 4 anos e milhares de trabalhadores para terminar a construção das reclusas. Na época, era impossível imaginar que os navios ultrapassariam seu tamanho. Enquanto isso, exércitos de homens lutaram para explodir, cavar e retirar a terra para criar um canal através das montanhas. As temperaturas na passagem Gaillard podiam ultrapassar os 40 graus. Como um operário escreveu para sua família, era como trabalhar no inferno. Mas por mais desconfortável que fosse o clima no Panamá, os deslizamentos de terra representavam uma ameaça muito maior. Trabalhar na passagem era um pesadelo para os engenheiros. Como você pode ver, o tipo de material que você tem aqui é muito difícil de se trabalhar. Mesmo a escavação em si criava deslizamentos. O Canal do Panamá finalmente foi inaugurado em 1914, mais de 30 anos depois do início das escavações, e custou 400 milhões de dólares e mais de 30 mil vidas. O canal foi considerado uma maravilha da engenharia de alta tecnologia, um testemunho do potencial ilimitado da engenhosidade humana. Ligar esses 2 grandes oceanos é basicamente o mesmo tipo de feito que colocar o homem na Lua, e requer a mesma determinação. E lo ha logrado de uma maneira eficiente. E eu creio que o Canal de Panamá, por isso que se chama uma das maravilhas do mundo. Poucas pessoas que passam hoje pelo canal sabem da extensão do sacrifício humano que foi necessário para construí-lo. Com certeza, Dave está com outras coisas em sua cabeça, enquanto pilota o petroleiro. Ele está agora na metade do caminho através da passagem Gaillard, na parte mais estreita do canal. Qualquer erro agora, mesmo o menor desvio, e ele poderá atingir um lado do penhasco e danificar o navio. Este é seu rádio? Ligue o rádio. Talvez consigamos uma frequência. Mas para aqueles sem os 25 anos de experiência de Dave, existe uma forma mais segura para atravessar o canal. Câmbio. Mais devagar à frente. Devagar à frente! Num simulador de pilotagem de 360 graus,
um dos únicos 4 em todo o mundo. Na verdade, é um videogame sofisticado que dá ao piloto em treinamento uma experiência completa da travessia virtual do canal, com todos os cenários de perigo, desde neblina intensa até falta de energia, colisões. Estamos indo para a barreira, preciso de você. Grandes ondulações e várias outras situações perigosas. Está tudo bem. E mesmo assim, até o melhor treinamento para os pilotos não é capaz de proteger as embarcações ou o próprio canal do maior de todos os perigos: os deslizamentos. Quando o Canal do Panamá foi concluído em 1914, ele foi considerado um marco da engenharia e um testemunho da incrível capacidade humana. Atualmente, os modernos cargueiros estão começando a ultrapassar as medidas de seus canais, forçando os engenheiros a considerar o replanejamento do canal numa escala ainda maior. Os engenheiros ainda enfrentam alguns dos mesmos desafios com os quais os primeiros construtores se depararam, mais de um século atrás. Os deslizamentos continuam a ser a maior ameaça. Em 1915, apenas um ano depois da inauguração do canal, 13 quilômetros de terra ao longo da encosta da passagem Gailar desmoronaram dentro do canal. O perigo continua presente por causa da constituição instável do solo, formado por camadas de rocha, barro e xisto. As encostas também se inclinam num ângulo na direção do canal. Quando chove, a água penetra nas camadas porosas, adicionando enorme peso às encostas. Em seguida, a gravidade faz o resto. Todos os dias, durante o ano inteiro, dragas retiram o material que deslizou para dentro do canal. Esta é uma luta constante desde que as escavações tiveram início no canal durante a década de 1880. Atualmente, dragas de última geração como esta podem extrair 113 toneladas de lama e rocha de uma só vez. Num dia comum, elas escavam lama o suficiente para encher 170 piscinas olímpicas. Se os engenheiros começarem a alargar e preparar o canal para os supercargueiros, será preciso retirar lama o suficiente para encher milhões de piscinas. Eu acho que a Terra vir a se mover, o que é uma constante por aqui, será o grande fator. Com os navios ficando maiores e os projetos mais profundos, a limpeza deverá ser mais precisa e as exigências na produção serão maiores. Mas a retirada do barro não será suficiente para alargar e aprofundar o canal. Também serão necessárias explosões, o que aumenta o risco de deslizamentos ainda mais sérios. Daquele ponto até o final. Ainda existem várias decisões a serem tomadas. Será que vale a pena o risco que envolve a reconstrução do canal? E se vale, qual seria a melhor abordagem para um projeto de tal magnitude? O petroleiro de Dave conseguiu atravessar em segurança pela passagem Gailar. Ele ainda precisa navegar pelas eclusas Pedro Miguel, que vão baixá-lo 9,5 metros até o Miraflores, outro lago artificial. As novas eclusas poderiam ser construídas ao lado das antigas. Navios menores continuariam a utilizar as comportas antigas, enquanto os supercargueiros passariam pelas novas. A construção dessas novas comportas é o maior desafio enfrentado pelos engenheiros. O Panamá convidou engenheiros de todas as partes do mundo para competirem pelo melhor projeto. No final, 2 grupos de projetistas foram escolhidos. Uma equipe americana para as eclusas do lado do Atlântico e uma equipe europeia para as eclusas do Pacífico. A equipe americana é da mesma instituição dos construtores originais do canal,
os engenheiros das Forças Armadas dos Estados Unidos. É um projeto que eles estão ansiosos para retomar. Se você é um engenheiro civil e adora projetos grandes, não existe nada melhor do que trabalhar no Canal do Panamá. A geologia do Panamá sempre foi o maior obstáculo. Então, o tipo de rocha deve ditar como as Forças Armadas devem projetar as comportas do Atlântico. O lado do Atlântico possui pedras mais maleáveis. O lado do Pacífico possui pedras muito duras. E isso significa que existe uma grande diferença no tipo de estrutura que você projeta. Para construir novas eclusas nas rochas maleáveis e instáveis, os engenheiros estão procurando novas tecnologias, como as que estão sendo utilizadas no rio Ohio, em Olmsted, Kentucky. Durante 5 anos, os engenheiros se empenharam para projetar uma nova comporta e represa aqui, numa das mais movimentadas vias navegáveis da América. Se tivessem fechado as comportas enquanto construíam a nova represa, teriam perdido $2 milhões por dia em receita. Os engenheiros propuseram uma alternativa radical para construir a represa na água. Em vez de criar uma enorme área seca de construção no meio do rio, eles pré-fabricaram em terra seções da gigante estrutura. E as levaram pelo rio, onde a capacidade de flutuação faz com que fiquem 10 vezes mais leves. Os componentes menores são rápida e facilmente conectados, formando estruturas maiores. O mesmo método pode ser usado para construir as eclusas do Canal do Panamá no Atlântico. Mas as novas comportas do Canal do Pacífico enfrentam um problema diferente: as poderosas marés do oceano. 2 vezes por dia, as marés na entrada do Pacífico sobem e descem 6,5 metros, colocando enorme pressão nos portões das passagens deste lado. Para lidar com esta pressão, os antigos engenheiros construíram altas comportas, que são as mais altas e mais fortes do canal. Mas estas comportas, para as novas eclusas do Pacífico, devem ter o dobro do tamanho, quase o equivalente a um prédio de 10 andares. Bem, eu acho que o mais difícil são as barreiras da eclusa, porque elas são estruturas de aço bastante complicadas. José Reguei e sua equipe acreditam que podem melhorar o design das comportas em relação às que existem atualmente no canal. O modelo atual funciona como portas francesas com dobradiças vai e vem, que abrem e fecham para os 2 lados. Reguei escolheu um modelo que está sendo atualmente utilizado em Antuérpia, na Bélgica, onde existem as maiores eclusas do mundo. Elas são conhecidas como portas deslizantes, porque deslizam até a sua posição através da câmara, a partir de um vão na parede da eclusa. Elas são mais grossas e, por isso, mais fortes e mais capazes de enfrentar a incrível pressão da água. Além disso, a água entra na câmara através de um conjunto de canos que é mais eficiente do que o sistema de circulação de água do Canal do Panamá. Nós temos os sistemas de encher e esvaziar através das paredes laterais, o que é muito mais fácil e menos complicado do que os sistemas de vazão através do fundo dos compartimentos. Mas a maior vantagem de design de uma comporta deslizante é que a manutenção pode ser feita sem desativar as eclusas. Uma porta de reserva desliza até a sua posição, enquanto o portão principal é extraído. Somente pelo interior é possível ter uma ideia realista das enormes dimensões das comportas belgas. Seu comprimento é de 2/3 de um campo de futebol, 7 andares de altura e 18 metros de largura. Elas fazem com que as comportas do Panamá pareçam portas de uma casa de bonecas. Na doca seca, este portão pesa 1.400 toneladas, o equivalente a 5 Boeings 747.
Mas por mais pesadas que sejam estas comportas, as que forem projetadas para o Panamá deverão ser 2 vezes mais pesadas. Como os engenheiros moverão uma comporta de 2.700 toneladas, através de uma passagem de 60 metros de largura? Eles não precisam. Como mostra este modelo, a flutuação na água reduz o peso real das comportas vazadas para apenas 90 toneladas. Mas, antes de qualquer projeto ser aprovado, eles devem realizar testes nos laboratórios, com modelos em escala como este aqui. Operado pelos engenheiros das Forças Armadas dos Estados Unidos no Mississippi. Trabalhar aqui no laboratório de pesquisa militar vem sendo muito divertido para mim. Com frequência, somos acusados de ser garotos grandes com brinquedos grandes. E é realmente muito divertido, especialmente quando vemos algo que ajudamos a projetar e podemos fazer muito melhor. Os engenheiros testam como será a atuação das novas eclusas sob a alta pressão da água. O novo modelo das comportas deverá permitir que a água suba de forma uniforme e calma, ou os resultados poderiam ser catastróficos para um verdadeiro navio. A ameaça de um acidente nunca está longe das mentes dos engenheiros e pilotos do canal, como Dave Sharp. Ele está prestes a guiar um petroleiro através do último conjunto de eclusas perto da entrada do canal no Pacífico. A travessia do canal custou ao dono do petroleiro $295 mil em taxas. Mas isto é pouco, se compararmos a longa e perigosa viagem ao redor da América do Sul. Antes do Panamá ampliar seu canal para acomodar os supercargueiros, existe mais um desafio da engenharia a ser superado. O que será usado como força motora nas novas eclusas? A água é a força que move todos os sistemas de eclusas. Mas o Lago Gatun não comporta água suficiente para levantar os meganavios através das novas câmaras. Os engenheiros devem resolver o problema da água, ou seus sonhos de ampliar o canal para os novos supercargueiros nunca se realizarão. A equipe do projeto explorou 3 opções. Uma era reduzir o número de câmaras nas eclusas, de 3 para 2. Um número menor de câmaras poderia economizar água, porém uma câmara a menos poderia colocar em risco a água potável de milhões de panamenhos. Isso aconteceria porque a água salgada que atualmente entra na câmara mais próxima ao oceano é diluída pela água doce em 2 outros compartimentos. Remover uma câmara significa que mais água salgada pode entrar no lago. Uma segunda solução possível para o problema da água era criar um novo lago, através da construção de outra represa num rio próximo. Mas esta opção é menos favorável, porque isto envolveria a desapropriação de várias casas para abrir espaço para o lago. Construtores de canal na Alemanha projetaram uma solução alternativa para limitar a utilização da água. É chamado de shiplift. Ao invés de levantar o nível da água na câmara da eclusa, para erguer e abaixar o navio, a própria câmara ajusta a altura. Quando um navio entra na câmara, comportas dos 2 lados se fecham e a embarcação se encontra, na verdade, flutuando dentro de uma enorme banheira. Depois, a câmara é erguida ou abaixada até a próxima elevação de água. O portão de um dos lados se abre e o navio continua a sua jornada. A maior inovação do modelo é que não se desperdiça água. Mas estes barcos pesam 900 toneladas, 60 vezes menos do que os navios do Canal do Panamá. Projetar um mecanismo para erguer os navios do tamanho de um supercargueiro seria uma tarefa de proporções gigantescas. Mas existe outro método de utilizar água nas eclusas que pode se mostrar praticável no Panamá. Bacias economizadoras de água. Um sistema de tanques que reciclaria a água.
Quando o navio quer passar de um nível mais alto para um mais baixo neste canal alemão, os engenheiros liberam a água de uma eclusa no topo. Mas em vez de ser derramada no rio, a água é transferida para um tanque de armazenamento. Em seguida, quando outra embarcação deve ser erguida para uma região mais alta, os engenheiros podem utilizar a água reciclada que se encontra nos tanques. Se os engenheiros puderem construir um conjunto similar de tanques de armazenamento para as novas eclusas do canal, eles podem conseguir levantar e baixar os novos navios com a mesma quantidade de água que é usada atualmente nas antigas eclusas. Entretanto, mesmo que os engenheiros solucionem o problema da água, eles ainda enfrentam uma terrível ameaça natural, que poderia inutilizar todos os seus esforços. Terremotos. O Panamá vem recentemente vivenciando um número cada vez maior de pequenos terremotos. Os terremotos ocorrem quando as placas geológicas sofrem atrito entre si. O Panamá se encontra perigosamente próximo de 4 destas placas maciças. Mas o país não foi atingido por um grande terremoto desde 1882. O novo aumento das atividades sísmicas poderia, na verdade, ser um sinal positivo, uma evidência de que as placas estão liberando a pressão acumulada de forma segura. Mas estes pequenos tremores podem também constituir os primeiros avisos de um grande abalo a caminho. O mais perigoso efeito de qualquer terremoto seriam os danos na represa Gatun. Se a represa for danificada, o lago poderia se esvaziar em 6 dias e o canal ficaria inativo por 3 anos. Este seria o período necessário para que as chuvas reabastecessem o lago. Porém, as paredes da represa Gatun possuem 120 metros de espessura e mesmo as mais pessimistas previsões não prevêem um terremoto forte o suficiente para danificá-las. Mesmo assim, as duas equipes de projetistas estão trabalhando para minimizar o impacto de um terremoto nas novas eclusas. Se a estrutura não estiver preparada para um terremoto, levando-se em conta a alta pressão da água e as elevações das águas, seria um desastre se alguma coisa acontecesse com as eclusas. Os engenheiros reconhecem que qualquer estrutura submetida a um grande terremoto seria danificada de alguma forma. O desafio é evitar uma destruição completa. Por quase um século, o Canal do Panamá vem sendo uma ligação vital para o comércio internacional. Antes considerado um símbolo das conquistas modernas da indústria, os engenheiros agora devem pensar na construção de um canal ainda maior, para evitar que se torne uma relíquia obsoleta. Mesmo com soluções para todos os desafios técnicos que podem enfrentar, a natureza ainda pode derrotá-los. Será que as novas e gigantescas comportas sobreviverão a um grande terremoto? Um cenário provável de um desastre pode ser mais ou menos assim. O ano é 2030. As maiores eclusas do mundo estão agora funcionando. Os trabalhadores da torre de controle monitoram cuidadosamente as localizações de todos os 68 navios que se encontram no canal. Um supercargueiro carregando 8.000 containers da Alemanha para Los Angeles acaba de passar pela última das 3 novas eclusas do lado do Atlântico. Quando, de repente, um forte terremoto de 8,6 na escala Richter atinge a região. O navio balança violentamente, seu enorme casco de aço batendo contra as paredes da eclusa. Engradados de 100 toneladas são jogados como se fossem blocos de brinquedo. Os cabos de aço se partem como cordas de violão. Os engenheiros fecham imediatamente a entrada de água nos compartimentos, esperando que as paredes e as comportas suportem a pressão. 30 segundos depois, tudo está terminado.
As eclusas sofreram alguns danos, mas ainda funcionam. Os engenheiros do canal derrotaram as forças da natureza. Pelo menos é assim que eles esperam que aconteça. Mas ninguém saberá com certeza até que o canal seja realmente reconstruído. São 6 da tarde, quando Dave Sherman manobra o petroleiro para fora do último conjunto de eclusas, na direção do Oceano Pacífico. Passaram-se 10 horas e agora seu trabalho está finalizado. Um dia, num futuro próximo, Dave poderá estar pilotando um navio 2 ou até 3 vezes o seu tamanho, através de um canal maior e mais profundo. Mas aumentar o canal apresenta mais desafios para os engenheiros do que aqueles enfrentados pela equipe de construção original. Sem dúvida, o projeto é um grande jogo, mas os ganhos podem ser extraordinários. Um canal maior poderia levar o Panamá ainda mais longe, como um grande intermediário no comércio internacional. Se o canal for reprojetado para os supercargueiros, este feito no mundo das megaconstruções transformará, sem dúvida, nossa maneira de viajar e fazer negócios, da mesma forma que o canal do Panamá original no início do século XX. Versão brasileira Clone.